Oi, como eu mencionei no vídeo anterior, né, o meu processo com a hipnoterapia reencarnacionista, e agora eu vou contar um pouquinho sobre quando eu participava de grupos de estudo, né, porque não sei se vocês conhecem, mas existem muitas pessoas que ainda catalogam, que mapeiam muitas questões relacionadas a vidas passadas para a gente poder colocar isso a nível científico e para desmistificar muito, né, essa questão de crenças, de religiosidade que ficam por trás disso, para mostrar que realmente existem várias coisas, contribuições e curas acontecendo através desse processo fantástico. E é muito curioso, então a gente estuda muito sobre isso e existem vários grupos atuantes e há muitos anos também já existem esses grupos, até teve na Netflix, eu coloquei aqui um post também a respeito de vida após morte. O 6º episódio, eles falam sobre a reencarnação e aí vocês vão ver que existem alguns cientistas, psiquiatras, psicólogos que já abordaram nessa linha, já procuraram muito, né, a respeito sobre reencarnação, para poder entender esses mistérios e entender também as curas que existem para cada um, e cura no sentido amplo da palavra. E é muito curioso. E quando eu trabalhava nesse grupo, eu lembro que a gente trabalhava com o nosso grupo era focado em regressões infantis. Então, eram responsáveis que chegavam até nós, né, e passavam o que estava acontecendo com a criança. E a criança, ela não deita. No processo de psicoterapia reencarnacionista, a criança, ela fica na casa dela, tranquila, e é colocado para um terapeuta, né, fazer essa intermediação, esse intermédio. E era um processo muito legal, porque muitas vezes a gente não sabia quem eram as crianças, não sabia quais eram as queixas, né, relatadas pelaquela mãe, pelaquele pai, por aquele responsável. E a gente fazia, às vezes, só o processo, muitas vezes eu servi como intermédio ali, e a gente descobria e depois a gente passava as coisas. E a partir daquele momento, pra mim, foi o que mais, assim, já tinha feito, né, já trabalhava com isso, já tinha tido curas significantes em minha vida, como eu já tinha falado no vídeo anterior, através desses processos. E a partir daquele momento, assim, quando eu comecei a ver que eu não conhecia aquelas pessoas de lado nenhum, que eu tava ali como um intermédio apenas, e eu descobria coisas da vida da pessoa, e eu comentava isso, depois a gente fazia a troca, né, e eu comentava, falava, ó, nessa vida a pessoa, essa criança tem problema, sei lá, de xixi na cama, vamos supor, e tudo mais, e eu lembro que eu não sabia dessas informações, e a gente falava assim, gente, mas a mãe relatou isso faz muito sentido, e a gente fazia, através da psicoterapia reencarnacionista, a gente acessava quais eram as informações, o que essa pessoa trazia, né, na personalidade congênita dela, e também outros padrões que ela incorporou de vidas passadas que combinavam para algum padrão de adoecimento ou alguma conduta assim que não estava 100%. Então a gente identificava isso e a gente fazia a ressignificação para essa criança. E era um processo fantástico, e depois a gente via as trocas, os pais, os responsáveis vinham até a gente para comentar. Então, assim, foi maravilhoso, e eu lembro que esse processo foi uma coisa tão impactante que eu falava assim, cara, se algum dia eu cheguei a duvidar e pensar que eram questões da minha própria mente, hoje eu tenho certeza absoluta, né, que, como diria Shakespeare, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que acredita a nossa boa filosofia. Mais ou menos isso. E a hipnoterapia, eu atuo tanto com a psicoterapia reencarnacionista e trabalho também com a hipnoterapia. A hipnoterapia a gente não faz esse período de reencarnação, a gente desbloqueia a sua mente no que ela está focada, nas informações que ela traz. Porém, o próprio Jerry, ele já teve alguns casos que deixaram ele um pouco, uau, o que é isso? Em que foi relatado vidas passadas. Não é tão comum, mas às vezes as pessoas, quando elas chegam para tratar alguma causa, eu lembro que teve 3 situações assim de vídeos que eu cheguei a assistir do Jerry,
né, que ele relata, tem alguns casos que ele grava no gravador e ele deixa, né, para os hipnoterapeutas. Então, como eu disse, é muito estudo que a gente tem e é muito curioso, eu vou compartilhar um pouquinho. E aí ele relatou 3 casos. Ele contou um que foi da própria cunhada dele, que ela estava com crise de asma fortíssima, e ela já tinha passado por vários tratamentos médicos e nada resolvia. E então ele falou assim, posso tentar uma hipnoterapia? Ela estava um pouco a contragosto, mas sabe aquele momento de desespero? Ela falou assim, cara, tá, vamos lá, vamos tentar. E ela resolveu passar pelo processo. E aí ele, né, naquilo ele pede para ela descobrir da onde foi a causa inicial daquilo tudo. E aí ele descobriu que estava atrelado a uma vida passada dela. E eles fizeram a ressignificação e ela nunca mais teve aquelas crises de asma. Então, assim, é poderosíssimo, é incrível. Só contando mesmo essas histórias, a título de curiosidade também, e contando também das minhas experiências, porque as coisas estão aí, as ferramentas, e por que não a gente utilizá-las, né, pra gente alcançar a nossa melhor versão, pra gente conseguir destravar, desbloquear a nossa vida e ter uma vida completamente plena. Então, eu espero que vocês tenham gostado dos relatos. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem compartilhar qualquer coisa, gente, eu sou toda ouvidos, é só mandar mensagem pra mim, a gente troca altas conversas. E quem quiser marcar também sessão de ou hipnoterapia ou focada, né, nas vidas passadas, é só mandar também um direct, que vai ser um prazer tirar todas as dúvidas e responder. Um beijo grande!